Olá a todos! Então nesse vídeo vamos falar sobre incompletude em sistemas formais. Então primeiramente uma breve introdução histórica. No ano de 1879, o lógico alemão Gottlob Frege mostrou como o raciocínio matemático empregado na demonstração de teoremas pode ser reduzido a manipulação simbólica, manipulação lógica simbólica. Então a gente está falando basicamente dos sistemas formais. Um sistema formal é basicamente um mecanismo de produção mecânica de teoremas. Então, em um sistema formal, as proposições matemáticas são representadas por uma cadeia de símbolos, uma string de símbolos, e uma prova é basicamente uma sequência finita dessas strings de símbolos, dessas cadeias de símbolos. E, nesse caso, um teorema desse sistema formal é basicamente a última fórmula de uma sequência de fórmulas, de símbolos que representam, que são uma prova dentro desse sistema formal. Então, como a gente está lidando com objetos combinatórios, os próprios sistemas formais tornam-se eles mesmos objetos de estudo matemático. Então daí que vai aparecer posteriormente com o matemático David Hilbert a chamada metamatemática. Então seria o estudo desses sistemas formais, ou o estudo matemático desses sistemas formais. Falando sobre o programa de Hilbert, esse programa tinha por objetivo demonstrar por meios finitários, que a gente pode considerar como meios algorítmicos aproximadamente, que tais sistemas seriam consistentes e completos. Então a gente tem aqui duas propriedades metamatemáticas de sistemas formais. A consistência me diz que um sistema formal não demonstra contradições, e a propriedade de completude significa que toda sentença expressa nesse sistema possui demonstração ou possui refutação. Então a gente pode demonstrar essa própria sentença ou pode demonstrar a negação dessa sentença. Então o grande objetivo do programa de Hilbert seria demonstrar que a gente poderia construir a matemática por meio de sistemas formais e, em seguida, provar que tais sistemas formais seriam livres de inconsistências, ou seja, seriam consistentes, e ainda que cada sentença desse sistema poderia ser provada ou refutada. Então, esse sistema seria consistente e completo. No entanto, o chamado Teorema da Incompletude de Gödel mostra que não é possível que um sistema formal, no caso que possua um mínimo de aritmética, seja simultaneamente consistente e completo. E como uma consequência imediata desse resultado, ele também obteve o resultado de que a sentença que expressa a consistência desse sistema não pode ser demonstrada no próprio sistema. Então, de maneira informal, a gente pode concluir que um dado sistema formal, se ele é consistente, então ele é necessariamente incompleto, ou seja, ele não demonstra todas as proposições que podem ser formuladas nesse sistema. E uma consequência desse resultado é que esse sistema formal, supondo que ele é consistente e supondo que ele possua um mínimo de aritmética, não demonstra a sua própria consistência. Então a ideia do vídeo de hoje é, por meio da teoria da computabilidade, a teoria das máquinas de Turing, dar uma demonstração, pelo menos uma ideia da demonstração, do primeiro teorema da incompletude de Gödel. Muito bem, então no vídeo anterior a gente demonstrou que existe um conjunto de números naturais que é recursivamente enumerável, mas que não é recursivo, ou decidível, que era o nosso conjunto K associado ao problema da parada do Alan Turing. Então esse conjunto K
é constituído por aqueles números i, tal que a iésima máquina de Turing, recebendo como input esse próprio número i, encerra a sua execução. Vamos considerar proposições da forma n não pertence a k, em que n é um número natural fixado. Vamos supor também que, em um determinado sistema formal, cada uma daquelas proposições, n não pertence ao conjunto k, pode ser representado por uma sequência de símbolos, uma fórmula que eu vou chamar de Pn. E a gente está considerando que os teoremas desse sistema formal possam ser gerados mecanicamente. Vamos assumir também que existe um algoritmo que, dado um número natural n, nos permita obter a fórmula Pn, que é a fórmula que expressa n não pertence ao conjunto K. Vamos denominar esse sistema formal pela letra F e eu vou escrever Pn é teorema de F dessa maneira. Muito bem, então a última hipótese que a gente vai fazer é a hipótese de corretude. Então eu vou dizer que um sistema formal ele é correto se sempre que uma fórmula Pn é teorema desse sistema formal, para um dado n pertencente ao conjunto dos números naturais, então a fórmula Pn é verdadeira. Ou seja, de fato acontece que n não pertence ao conjunto K, que é justamente o que Pn significa. Então a hipótese de corretude diz que sentenças que possuem prova nesse sistema são verdadeiras. Muito bem, então o teorema da incompletude pode ser enunciado dessa maneira. Consideramos F um sistema formal correto, então para o qual vale a hipótese de corretude. Então, existe um número natural n0, tal que n0 não pertence àquele conjunto K, mas a sentença P de n0, cujo significado é justamente n0 não pertence a K, não possui prova nesse sistema formal F. Então, a gente tem uma sentença que é verdadeira, pelo fato de n0 não pertencer ao conjunto K, mas essa sentença não possui demonstração nesse dado sistema formal. Muito bem, então a demonstração disso, vamos supor por absurdo que não exista tal n0. Ou seja, desse modo, então para todo n que não pertence ao conjunto K, a sentença Pn possuiria prova nesse sistema. Ou seja, se Pn possui demonstração ou é um teorema desse sistema F, então de fato n não pertence ao conjunto K. A gente sabe pelo vídeo anterior que o conjunto K é recursivamente enumerável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um algoritmo para calcular a função característica desse conjunto K, que a gente já sabe que não é possível. Então veja, a gente inicia gerando os teoremas do sistema formal. Então lá nas nossas hipóteses a gente disse que seria possível gerar os teoremas desse sistema de forma mecânica. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente lista também mecanicamente os elementos do conjunto K, já que esse conjunto ele é recursivamente enumerável. Agora veja o seguinte, se n pertence ao conjunto K, então em algum momento ele irá aparecer na lista dos elementos que pertencem a K, já que a gente criou um procedimento para listar todos os elementos desse conjunto, lembrando que ele é recursivamente enumerável. Nesse caso, a gente faz f de n ser igual a 1. E por outro lado, se n não pertence a K, então a sentença Pn, que diz justamente
que N não pertence a K, ela seria, em algum momento, exibida na lista de teoremas do sistema. E a gente sabe que, se ela for exibida como um teorema do sistema, pela hipótese de correção, ela é verdadeira. Então, eu sei exatamente que N não pertence ao conjunto K. Nesse caso, a gente faria f de N ser igual a 0. Então, percebe que dessa maneira a gente conseguiria responder sempre se um dado N qualquer pertence ao conjunto K ou se ele não pertence ao conjunto K. Portanto, a função característica do conjunto K seria computável e o próprio conjunto K seria recursivo, contrariando, é claro, o fato que a gente demonstrou no vídeo anterior, que esse conjunto não é recursivo. Então, é claro, nossa hipótese inicial está errada. Então, não é possível que, para todo N não pertencente ao conjunto K, a sentença Pn, que expressa justamente esse fato, possua demonstração, possua prova nesse sistema. Deve existir um número que não pertence a K, mas que a proposição Pn, que expressa justamente esse fato, não possui prova nesse sistema formal. Muito bem, então essa foi uma ideia geral de como a gente pode chegar ao teorema da incompletude por meio da teoria da computabilidade. Isso nos mostra também uma conexão entre o problema da parada do Alan Turing e o teorema da incompletude de Kurt Gödel. E no próximo vídeo, será o último vídeo dessa série, eu vou mostrar também um exemplo de aplicação do problema da parada do Turing na demonstração de que existem outros problemas também que não podem ser resolvidos de forma computacional ou de forma algorítmica. Então é isso, até o próximo episódio.